Olá, como vai você? Espero que esteja tudo bem, que esteja animada ou animado para mais uma semana de estudos de desenvolvimento web. Espero que esteja gostando bastante e a nossa tarefa nessa semana é entender basicamente a diferença entre dois tipos de elementos. Professor, o que é elemento mesmo? Os elementos são aqueles conjuntos de tags que nós temos utilizado para construir as nossas páginas HTML. Então, o H1 é um elemento, o H2 é outro elemento, o body é outro elemento, o head, title, o próprio HTML é um elemento, a tag A para se criar link, a tag table, a tag tr, a tag td e assim por diante, né? Lembra que o elemento é um conjunto, né? É uma tag de abertura, o conteúdo e a tag de fechamento. Nós temos, obviamente, alguns elementos vazios, como é o caso, por exemplo, da tag img, para a gente poder adicionar uma imagem na nossa página. No caso do img, aí nós temos um elemento vazio, né? Porque não existe uma tag de fechamento. A tag é única, simplesmente img, tá bom? Mas hoje nós vamos entender os elementos em bloco e os elementos em linha, né? O que é isso? Para facilitar o nosso entendimento, eu já deixei aberto aqui para nós a página do Diário do Peregrino Brasileiro. Então eu fui diretamente lá na pasta em que está armazenado o meu arquivo HTML, né? Que eu salvei o código-fonte dessa página e eu abri. Então, se a gente perceber, inclusive aqui na barra de endereços, ó, a gente vai ver que eu realmente abri a página diretamente lá da minha pasta thesource /dw/ e aí o meu arquivo diário.html, tá bom? Eu estou aqui usando o Google Chrome e o Google Chrome ele tem uma opção aqui bem interessante. Então eu vou vir aqui, ó, no meu menu de opções e vou acessar aqui, ó, mais ferramentas, ferramentas do desenvolvedor, tá bom? E aqui é legal porque uma das opções que nós temos, e é o que a gente vai utilizar agora, é justamente essa opção, eu só estou ajeitando aqui, tem uma abinha aqui chamada Elements, né, que é justamente a aba que vai nos permitir navegar pelos elementos que fazem parte da nossa página HTML. Então, olha lá, ó, começamos já pelo elemento HTML, né? Aqui nós temos o elemento head, né? No elemento head, a gente tem o elemento title, certo? E o elemento body? Opa, o elemento body é justamente aquele que abraça, né, ou contém todo o conteúdo da nossa página HTML. Então veja que quando eu seleciono aqui o elemento body, ele já acessa, né? Ele acessa não, ele destaca para nós aqui todo o corpo da nossa página HTML, tá bom? E aí já começa a notar que o conteúdo desse elemento body ele destaca na cor azul. E mais um pouquinho tem uma bordazinha, né? Um pouquinho mais para fora e uma borda laranja. Já vai prestando atenção nisso porque a gente já vai começar a partir daí entender a diferença entre o elemento em bloco e o elemento em linha. Então eu venho agora para o elemento H1. Olha só, o elemento H1 é a mesma coisa. Ó, a gente tem uma tarja laranja e dentro dessa tarja laranja uma tarja azul, onde de fato aparece o conteúdo, né, desse título, desse cabeçalho H1, certo? O P é a mesma coisa, olha só, quando eu pego aqui um elemento P, né, o primeiro parágrafo da nossa página, a mesma coisa. Inclusive essa tarja laranja, né, com esse detalhe em azul interno, note que ele pega toda a extensão da nossa página. Então, toda a área visível da página dentro do navegador, essa tarja ela se estende, tá bom? Por quê, professor? Porque esse é um elemento em bloco. Um elemento em bloco, basicamente, é um elemento em que nós temos uma quebra de linha antes e depois do elemento. Professor, não entendi. É como se eu tivesse num editor de textos, eu desse um Enter
digitasse o conteúdo e desse outro Enter. Tá? Então existe um Enter, é como se fosse um salto de linha antes do conteúdo, nesse caso aqui, né? Antes do parágrafo, do texto, né? Registro de minha viagem pelo Brasil em minha própria bike. Então, ó, antes, na primeira tarjinha, na primeira parte da tarja laranja, é como se eu tivesse dado um Enter e saltado uma linha, e logo em seguida um outro Enter e saltado outra linha. Não é basicamente isso, mas é um espaço, né? Que ele deixa, que ele constrói quando o elemento é um elemento em bloco. E veja que o elemento em bloco ele ocupa todo o espaço horizontal da página em que ele está, tá bom? Vamos dar uma olhadinha agora no H3. Olha só, mesma coisa, outro parágrafo, né? A nossa lista, vamos ver, ó, nossa lista, mesma coisa. Os elementos da lista, né? Aqui a gente consegue ver só a tarjinha azul, mas ele é um elemento em bloco também, tá bom? Aí o H3, P, né? Outro P e o último parágrafo aqui, o último P, né? Agora, se a gente pegar uma imagem, olha só o IMG. Note que o IMG ele não ocupa, né? Quando ele destaca ali em azul a área em que a imagem está ocupando, né? Dentro da página HTML, ele destaca só um quadradinho. Isso é característica de um elemento em linha. O elemento em linha, ele não ocupa todo o espaço horizontal, né? Ele permite que outras coisas possam ficar, por exemplo, ao lado dele, né? Ou, por exemplo, uma imagem, ela pode ficar no meio de um parágrafo, por exemplo, né? Para ficar mais claro ainda, então, ó, IMG é um elemento em linha. Agora, para ficar mais claro ainda, eu vou vir aqui no nosso último parágrafo. Olha só. No último parágrafo, nós temos também o elemento de link, que é o elemento A, né? Tá lá, ó, nós temos o texto lá nesse vídeo, que é um link. Então, eu vou pegar, vou abrir aqui, olha só que interessante. Ele abre para mim aqui o elemento P, e dentro do elemento P nós temos o elemento A. E quando eu destaco aqui, ó, o elemento A, note o que acontece na página. Ele destaca apenas o texto nesse vídeo, onde está o link, né, que nós criamos dentro desse parágrafo. Esse é um elemento em linha também, tá? Então, quando a gente usa a tag A, né, ou o elemento A, nós estamos usando o elemento em linha. A gente poderia dizer então que o elemento em bloco é aquele que fica, ele ocupa individualmente todo o espaço horizontal da página em que ele está, tá bom? Agora, um elemento em linha, não. O elemento em linha, ele vai seguindo o fluxo do conteúdo, né? Ele se insere no meio do conteúdo. Ele não ocupa, ele não diz assim, olha, esse espaço horizontal agora é só meu, né? Não, ele se insere ali no meio, né, de um outro bloco, né? Quando eu volto aqui no parágrafo, aqui sim eu tenho um bloco, né? Um elemento em bloco. Agora aqui eu já tenho um elemento em linha, tá bom? De todos os elementos que nós estudamos até agora, nós temos basicamente dois elementos em linha. O elemento IMG, né? Tá aqui, que a gente acabou de vê-lo, né? E o elemento A, que a gente acabou de ver agora também, certo? Todos os demais elementos, pelo menos esses elementos que fazem parte do body, né, dos conteúdos que são visíveis na página para quem acessa a página, todos os demais são elementos em bloco, dos que nós estudamos até agora, tá bom? Professor, tá, isso muda a minha vida em que sentido? Por enquanto não muda muita coisa não. Mas quando nós começarmos a trabalhar com CSS, aí vai ter uma diferença, vai ter uma pequena diferença, a gente saber essa diferença, esse detalhe, né, do que seja o elemento em bloco e do que seja um elemento em linha, tá bom? Então isso aqui é só uma pequena introdução, né, conceitual sobre os termos, e a gente se encontra na próxima videoaula para a gente ter uma noção um pouquinho melhor a respeito desses elementos em bloco e elementos em linha, tá bom? Então eu te espero até daqui a pouco na próxima videoaula. Obrigado pela sua atenção. Tchau, tchau.